Você acompanha agora a meditação da Palavra de Deus com o Padre Vanderlei. Despertar com Jesus. Domingo de Páscoa da Ressurreição do Senhor. Feliz e abençoada Páscoa para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que neste domingo celebra a grande festa da ressurreição. Hoje nós encontramos a Jesus ressuscitado. Maria Madalena e outras mulheres foram ao sepulcro, mas a tumba estava vazia. Jesus já não está lá. Ele é Deus e voltou à vida. Depois, 2 anjos dizem a Maria que Jesus ressuscitou. Pouco depois, Jesus aparece e lhe manda dizer aos apóstolos que ele ressuscitou e vive. A ressurreição, a vida eterna, é ir ao céu com Deus e com os santos. Isto é mais importante. Por isso eu convido você agora a tomar o Evangelho desse dia de hoje e acompanhar comigo em João capítulo 20, nos versículos 1 a 9, que ele vai nos dizer. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. Era bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e os outros discípulos. Aquele que Jesus amava lhe disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde colocaram. Saíram então Pedro e os outros discípulos e foram ao túmulo. Os dois corriam junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro. Olhando para dentro, viu as faixas de linhos no chão e não encontrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo e viu as faixas de linho deitado ao chão e o pano que tinha sido, e estava sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Olhando para o Evangelho de João hoje, nós temos alguns detalhes que tratam dessa ressurreição e desse momento importante que nós celebramos hoje, a Páscoa. Por isso, no primeiro dia da semana, já era madrugada, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Jesus entrou em uma vida nova e diferente. Por isso, não voltou de uma vida humana normal deste mundo. Foi Lázaro e os outros mortos que Jesus ressuscitou. Ele entrou em uma vida diferente, nova, na imensidade de Deus, e desde lá ele se manifesta ao seu. Isto era algo totalmente inesperado e também para os discípulos, diante o qual necessitaram de certo tempo para orientar-se. É verdade que a fé do judeu conhecia a ressurreição dos mortos no final dos tempos, mas a ressurreição é uma condição definitiva e diferente. Em pleno mundo velho, que ainda continua existindo, era algo previsto. Portanto, também não era evidente ao início. Por isso, a promessa da ressurreição resultava incompreensivelmente para os discípulos e em primeiro momento. O processo pelo qual se chega a ser crente se desenvolve de modo análogo ao ocorrido com a cruz. Ninguém havia pensado em que o Messias crucificado agora de fato estava ali, e esse fato requeria ler as Escrituras de um novo jeito. Por isso a ressurreição de Jesus marca a história. Nesta manhã de Páscoa, vemos muitos movimentos. Uma mulher que vai à sua casa, ao túmulo, e do túmulo, então, os apóstolos Pedro e João correm à tumba e verificam e veem, depois de um momento entre a dúvida e a esperança, veem com os olhos do seu espírito e creem na ressurreição de Jesus. Entretanto, o movimento maior e mais decisivo foi o de Jesus. Depois da sexta-feira da paixão, da morte de cruz e no sábado de repouso e silêncio, saiu do túmulo vivo e ressuscitado, deixando a mortalha e o sudário bem ordenado no seu lugar, dando-lhe uma nova ressurreição, a prova mais clara de sua divindade. Senhor Jesus, cremos que a tua ressurreição é garantia da nossa, porque tu dissestes que eras a ressurreição e a vida de quem crê em ti. Ainda que morra, viverá, e tu ressuscitarás no último dia. Por isso hoje nós queremos desejar a você uma feliz Páscoa, para você e sua família,
Celebrem esse dia importante, tragam a vida de vocês e coloquem nas mãos de Jesus. Por isso vamos à igreja buscá-lo e junto com ela celebrar esse momento importante. E assim, especialmente em forma de paz, de prosperidade, felicidade e a longevidade. Eu desejo a cada um de vocês que Jesus realmente ressuscite no coração e tenham todos uma vida nova, sobretudo na saúde. Que ao longo deste dia de Páscoa possa Deus fazer maravilha em seu coração. Jesus, Maria e José, vossa família é. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.